Meus amados, na semana passada, o último sermão expositivo, no último parágrafo, em Gálatas, nós vimos Paulo concluindo o assunto liberdade cristã. A gente passou algumas semanas trabalhando isso em diversos aspectos e ele concluiu na última perícope esse assunto, liberdade cristã. E na ocasião eu intitulei o sermão da semana passada como sigam a liberdade sendo escravos do amor. Foi um tempo muito precioso para nós. E nós já percebíamos ali, neste título, neste último parágrafo, neste extrato final deste tema, liberdade cristã, meio que uma antessala para aquilo que Paulo começaria a desenvolver. Ele vai começar a desenvolver outro aspecto desse tema maior. A gente já sabe como é que Paulo trabalha. Na maioria das suas cartas, Paulo sempre começa trazendo doutrina cristã. Ele vem sempre trabalhando aspectos doutrinários, fazendo leves aplicações, e depois ele parte para a vida prática cristã. Sempre assim, parece uma regrinha nos escritos de Paulo. E agora ele vai para um tema maior, vida prática cristã, que é essa parte final da carta. Ele vai falar sobre as questões do Espírito Santo e as questões da carne. Paulo vai tratar ainda nesse capítulo 5, nestes dois importantíssimos temas. Ele vai refletir, ou vai nos conduzir a refletir sobre a vida moral dentro de uma comunidade cristã. Como é que a gente deve viver a vida na fé em comunidade, no que tange a questão da moralidade. E ele também vai falar dos aspectos da vida no Espírito Santo, do fruto do Espírito Santo, ainda aqui no capítulo 5, é um capítulo muito rico. E hoje eu vou me concentrar com vocês para pensar a respeito do tema: o reino de Deus não é herança para os que praticam as obras da carne. O reino de Deus não é herança para aqueles que praticam as obras da carne. E Deus, pela sua soberania, meus irmãos, quis que este assunto viesse à tona a nós, justamente nesta época em que nossa região, nosso país e muitas partes do mundo, infelizmente, entregam-se de cabeça a esta festividade profana da carne, conhecida como carnaval. Esta festa que está associada à nudez, erotização, sensualidade, sexo, pornografia, violência ao pudor, todo tipo de uso de entorpecentes liberados, se usa de qualquer maneira, prostituição adulto e infantil, fornicação, adultério. E para a infelicidade brasileira, o carnaval do Brasil se tornou a maior festa de rua do mundo. O carnaval não se originou aqui no Brasil. Ele surgiu ainda no período aqui no Brasil, no período colonial. Os portugueses trouxeram essa cultura de festa de rua pagã, festa profana. Isso já vem desde o período colônia, não nasceu em solo brasileiro. Povos antigos, antiga Europa, já celebravam esse tipo de festa. Mas só que aqui no nosso país, como eu já venho dizendo para vocês, a nossa terra parece que tudo dá. Infelizmente, as coisas ruins acabam se proliferando muito aqui no Brasil. Essa expressão que dizem que seja uma expressão cultural, muito, meus irmãos, já se desvencilhou dos bailezinhos ou daquelas marchinhas aparentemente inofensivos. Só aparentemente. E hoje se tornou uma multiformidade de ritmos, desfiles e escolas de samba com homens e mulheres seminus,
blocos carnavalescos puxados por trios elétricos e seus artistas consagrados. É apenas uma roupagem, isso que a gente vê quando você liga a TV. Eu espero que você não fique se distraindo com isso, mas isso que você sabe muito bem que acontece é apenas uma roupagem piorada do que acontecia nas antigas civilizações. Já desde a Babilônia, que é uma civilização muito antiga e que a gente sempre tem entrosamento aí pelos textos bíblicos, a gente já ouviu falar muito sobre Babilônia, sobre Nabucodonosor, essa civilização tão antiga. Eles já promoviam uma festividade assim profana, eles chamavam essa festividade de sacéias. E como é que ocorria essa festividade? Eles pegavam um prisioneiro ou prisioneiros e eles vestiam este prisioneiro com roupas reais, as roupas do rei, do imperador, e também fazia com que este prisioneiro se alimentasse com as iguarias do rei. E depois que ele fazia isso, ele ainda dormia com as mulheres do rei. Logo depois de alguns dias, subvertendo os valores, o escravo, o condenado à morte, passava a comer como um rei, vestir-se como um rei, dormir com as mulheres do rei, e depois ele era chicoteado, enforcado ou empalado. O carnaval também de hoje remete às antigas orgias que já acontecia em festividades greco-romana. A cultura greco-romana tinha uma festa chamada os bacanás. E ou era bacanás porque era atribuída ao deus Baco, que era o deus do vinho para os romanos, mas para os gregos essa mesma festa era chamada festa dionisiática ou dionisiaca. E para os gregos esta festa era dedicada ao deus Dionísio. E era marcada de muita embriaguez. Era muita entrega aos prazeres da carne. As pessoas viviam assim, faziam o que queriam, viviam como queriam, e naquela época eles se davam a todos os tipos de prazeres. E todos os povos que eram conquistados por Roma praticavam esse tipo de festividade. Era super comum para aquela época. Os nossos irmãos da Galácia, da região sul da Galácia, vieram dessa cultura e também praticavam estas coisas. Tinham no seu currículo a presença dele em este tipo de festividade pagã. Tais festas, como eu mencionei, tanto lá nos povos babilônios, ou mesmo aqui com os gregos e os romanos, elas duravam muitos dias, como o carnaval aqui, duram muitos dias, regado a tudo que é tipo de comida, regado a todo tipo de danças e bebidas. E os papéis sociais eram invertidos, eram subvertidos também. Temporariamente, os escravos passavam a participar das coisas dos seus senhores, e os seus senhores começavam a participar das coisas dos seus escravos. Homens se vestiam como mulheres, mulheres se vestiam como homens e praticavam atos, homem com homem, mulher com mulher, mulher com animal, animal com gente. Era uma perversão absurda, meus irmãos, nesta época. Isso lembra muito o que a gente vê por aí, homens se vestindo de mulher para fazer brincadeiras aí, se lançando a esse tipo de prazeres. Meus irmãos, prazeres da carne sempre foi um problema de todas as civilizações. Mesmo as civilizações mais remotas. Porque o pecado sempre esteve presente na humanidade. É o pecado que leva os homens a buscar os prazeres da carne. É o pecado que veio com a queda no jardim, a depravação do homem, é que instalou no homem esse desejo e esta ânsia por pecar e por querer buscar prazeres na carne. Vamos ao texto de Gálatas, capítulo 5, versículo 16 ao versículo 21. Fiquemos de pé para fazermos a leitura da Santa Palavra de Deus.
Vamos seguir aqui as exortações de Paulo com relação às obras da carne e tentar extrair aplicações para nós neste tempo que nós vivemos, tempo da igreja. Gálatas capítulo 5, versículo 16 ao versículo 21, diz a palavra de Deus: Digo-vos, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Podeis assentar, irmãos. Os que são guiados pelo Espírito Santo, e essa é a tônica, não desejam deleitar-se em uma vida de pecado. Se a sua vida for uma vida que busca seguir o Espírito Santo, ser guiado pelo Espírito Santo, você não vai ter desejo ou inclinações para o pecado. O verso 16, o apóstolo Paulo começa dizendo assim: Digo-vos, porém, andai no Espírito. Digo-vos, porém, andai no Espírito. Temos aqui, logo de cara, um verbo imperativo. Vocês estão vendo? Põe os olhinhos no texto. O verbo andai é um verbo imperativo, presente da voz ativa. Como é que funciona isso na gramática? Verbos a gente já sabe que eles nos incitam a ação. E quando ele está na voz presente, o presente do indicativo, está dizendo que aquela ação está ocorrendo, está acontecendo. Então há homens que andam no Espírito e que vivem andando no Espírito, se movimentando no Espírito. Há homens que não andam no Espírito, que não se movem pelo Espírito Santo. Paulo está olhando para os crentes e os gálatas e está dando mais do que uma recomendação para eles. Isso aqui não é para ser vista como uma recomendação. Ele está dando um direcionamento espiritual. Todo crente precisa andar no Espírito Santo. É uma ordem. Paulo está usando da sua autoridade apostólica, é um apóstolo, e ele está dizendo, num verbo imperativo, você deve andar no Espírito Santo. Você precisa colocar a sua vida em alinhamento com a vontade de Deus, sendo guiado pelo Espírito Santo. Em outras palavras, vivam no Espírito Santo. E viver no Espírito Santo não é ter uma vida mística. Viver no Espírito Santo não é viver se arrepiando. Viver no Espírito Santo é ser conduzido mente e coração, atitudes, palavras, gestos, todas guiadas por Deus. Reflexões profundas que você faz na sua alma, pensamentos que lhe sobrevêm, tudo guiado por Deus, tudo dirigido para Deus, tudo canalizado para Deus. É assim que nós devemos viver. É assim que Paulo está ordenando os seus irmãos a viverem. Você precisa regular a sua vida, conduzir os seus caminhos com a ação do Espírito Santo, seu comportamento de maneira que agrade a Deus, vivendo e andando no Espírito Santo. Este é o sentimento que nos encontra aqui hoje.
que nos congrega, irmãos. Nós congregamos para aprender a desenvolver uma vida em andar no Espírito Santo. Andar no Espírito Santo é uma vida que se desenvolve. É como que andar, que caminhar. Uma criança precisa aprender a andar. Ela não nasce andando. Ela precisa, é um processo. Andar no Espírito Santo é um processo diário. Por isso que o verbo está no presente do indicativo. Ele está imperativamente te dizendo: ande dia após dia no Espírito Santo. Não é somente hoje. É todos os dias ser convencido que tua vida deve ser dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Sua vida não pode ser dirigida pelas suas emoções. A sua vida não pode ser dirigida pelos conselhos dos homens. A sua vida tem que ser dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Ele é que deve lhe impulsionar. Quais são os impulsos que têm colocado tua vida para frente? O que é que tem empurrado a sua vida? Este texto não poderia ser encarado entre os irmãos como um texto optativo. Não é uma questão de opção aqui, você que me ouve. Não é uma questão de opção, é um texto normativo. Aqui é um texto normativo. Não é um texto que está dando uma opção para você. É você ler, entender e seguir. O cristão, ele tem de andar no Espírito Santo. Ele sempre precisa ser conduzido continuamente, adquirindo um estilo de vida habitual, um hábito que condiga com alguém que foi salvo por Jesus Cristo. A tua vida condiz com alguém que foi salvo por Jesus? As suas palavras condizem como alguém que foi lavado pelo sangue de Jesus? Os seus sentimentos condizem com que alguém que foi arrebatado das trevas e trazido para o reino da maravilhosa luz do Filho amado? Você que realmente foi salvo por Jesus, imediatamente na salvação o Senhor Jesus lhe deu o Espírito Santo como um selo para lhe guiar, para lhe guardar. Imediatamente você recebeu o Espírito Santo para habitar no seu coração, ou você duvida disso? Veja comigo o que está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 9. Eu disse para você que quando você estudar o livro de Gálatas, sempre vai espelhando com o livro de Romanos, porque são correlatos, os assuntos são bem idênticos. E a gente consegue lançar luz em Gálatas olhando Romanos, lançar luz em Romanos olhando Gálatas. Romanos 8, 9 diz assim: vocês, porém, não são controlados pela natureza humana. Obras da carne em Romanos e obras da carne em Gálatas é natureza humana. Então você não pode olhar para esse texto e dizer: é a obra do diabo. É a obra que o homem realiza, o homem sem Deus, o homem que não é guiado pelo Espírito Santo. Olha o que ele diz: não são controlados pela natureza humana. Os crentes não são mais controlados pela natureza humana. São humanos, mas não são dirigidos pelos seus próprios sentimentos, porque não se pertencem mais. Em outras versões, na área está escrito assim: não estais na carne, não estais sendo guiado pelos seus próprios sentimentos. E o texto continua dizendo, no verso 9, lá de Romanos 8, 9: mas pelo Espírito, se de fato, toda vez que você vê o texto bíblico falando se de fato, você tem que ler uma vez que, tá bom? Não é uma questão de dúvida aqui, é uma questão idiomática. Uma vez que o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém tem o Espírito de Cristo, não tem o Espírito de Cristo, este não lhe pertence. Se você tem o Espírito Santo de Deus, automaticamente você deve andar no Espírito Santo. Porque você não é mais conduzido pelos seus próprios desejos e caminhos. É Deus que conduz e dirige o crente. Você não está mais no domínio do pecado. O pecado não te domina mais. Você peca, eu peco, mas ele não nos domina mais. No entanto, meus irmãos, nós que estamos salvos, que fomos salvos em Jesus Cristo,
que o Pai nos deu o Espírito Santo como penhor, como está escrito em 1 Coríntios, como está escrito em Efésios. O Espírito Santo é o penhor da nossa salvação. Esse próprio Espírito Santo que habita hoje em mim e em ti, que nos assegura a salvação, porque é o Espírito Santo que habita em você, que lhe dá fé de que você está salvo, de que você foi redimido. Esse mesmo Espírito Santo que lhe dá poder para perseverar. Olha como Paulo traz essa dinâmica aí no verso 16 de Gálatas 5, na parte B. Põe os olhinhos no texto. E jamais andais no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Somente os que andam no Espírito Santo têm poder para resistir à concupiscência da carne. De maneira mais clara, meus irmãos, somente quem anda pelo Espírito Santo pode vencer o desejo e a disposição intensa que a natureza humana tem de pecar. Se você não andar no Espírito Santo, você vai ser um pecador contumaz. Se você não andar no Espírito Santo, a disposição natural da natureza humana é se inclinar no pecado. Daí você não terá forças para resistir esta coisa que fica lhe instigando a pecar, a olhar para onde não deve, a colocar o coração onde não deveria colocar, a desejar o que não deveria desejar. Se não andarmos no Espírito Santo, será impossível de vencermos a nossa própria alma, nossa própria natureza. Mesmo salvos e redimidos, precisamos andar no Espírito Santo para que sejamos fortes e vencermos as tentações. Aí você às vezes pode me dizer: pastor, mas eu caio sempre no mesmo pecado. Eu estou aqui e sempre me arrependo das mesmas coisas. É porque você ainda não anda no Espírito Santo. É por isso que você é vulnerável. É por isso que você não mantém-se firme. É por isso que você parece, como o Tiago diz, aquela onda do mar, que é levada de um lado para o outro. Se não andarmos no Espírito Santo, não teremos condições de vencer as nossas próprias emoções, a nossa própria natureza. Porque a concupiscência da carne é o desejo intenso de praticar algo errado. E está na natureza do homem. Cada um de vocês, a começar de mim, possuímos natureza humana. E se eu e você não andarmos no Espírito Santo, será impossível vencer. Você precisa pegar essa tua carne. Você precisa pegar essa tua natureza difícil. Como eu preciso pegar a minha natureza difícil e domá-la, levá-la à cruz e colocá-la ali, aos pés de Cristo, e clamar ao Senhor que me guie e que te guie pelo Espírito Santo. Porque senão, meu irmão, você vai ser traído por Ele sempre. A tua carne vai lhe trair sempre. A expressão "e jamais", põe os olhinhos no texto, verso 16. "E jamais satisfareis", não é isso? Essa expressão aqui, "e jamais", perde muito a força para nós na tradução, mas no grego são duas palavrinhas aqui, ou duas partículas negativas, que fazem toda a diferença, que faria toda a diferença quando os Gálatas lessem isso aqui. Paulo usou duas formas de não. Eu já expliquei para vocês aqui que o grego tem 3 formas de dizer não. 2 formas leves e uma forma muito imperativa, muito assim, incisiva. E Paulo usou destas 3, 2. No texto lá no original tem assim, ur e me. Ur é simplesmente não. Me é aquele não intenso, de forma e de jeito nenhum. Quando o irmão lá na Galácia leu esse texto, ele disse assim: não, de jeito maneira, eu não posso jamais
cair na concupiscência da carne. Então, já para nós, olhando dessa maneira, é Paulo gritando, pegando pelo colarinho os irmãos e dizendo: olha, acorde, você não pode viver uma vida sem ser guiado pelo Espírito Santo, senão você vai cair na carne o tempo inteiro, você vai cair na sua natureza pecaminosa o tempo inteiro. Como nossa carne, ou seja, a natureza humana, tem inclinações para o pecado, meu querido irmão, Paulo está dizendo aos Gálatas: andem no Espírito, de jeito maneira caiam em atitudes ou atos deploráveis. E o que são atitudes deploráveis? Tem um trava-língua aqui, não foi? O que são atitudes deploráveis? O autor sagrado diz que as atitudes deploráveis são a concupiscência da carne. Agora ele usa aqui um substantivo no grego, que traduzido para a nossa palavra, essa palavra concupiscência aqui é um substantivo lá no grego. E no grego, a expressão concupiscência da carne é toda atitude impura, imoral e luxúria. É pecado de sexualidade. Paulo está sendo muito estampado para os irmãos aqui, porque ele sabia que era do feitio de muitos praticarem atos explícitos que não conduzem à vontade de Deus. Paulo está dizendo aos Gálatas e aos cristãos, a nós hoje aqui, que se nós não vivermos constantemente relacionados por Deus, homem e mulher, me ouçam pelo amor de Deus. Se você não viver uma vida, casais, namorados, marido, esposa, se você não viver uma vida guiado pelo Espírito Santo, aonde é que você vai cair? Na concupiscência da carne, em pecados morais. Aonde é que você vai tropeçar? Na imoralidade sexual. Ah, pastor, mas cuide-se, você que acha que está de pé. Porque você pode começar a abrir espaço para a imoralidade. E essa imoralidade tomar o teu coração e lhe derrubar. E você perder a sua família, perder a sua esposa, perder o seu marido, a sua noiva, a sua namorada, por causa do pecado de imoralidade. Perder a vida santa, perder a comunhão com Deus, porque não andou com o Espírito Santo e deu lugar à carne. Pelo amor de Deus, me ouçam, porque o pecado da imoralidade sexual bate na porta de todo cristão, bate na porta de todo crente. Você já está cansado de ver notícias de pessoas idosas sendo presas por molestarem crianças. O pecado da imoralidade também pode visitar o ancião, como pode e visita o jovem. Cairá nas obras proibidas, cairá na perniciosidade da imoralidade sexual, por meio de uma insistência em não querer andar no Espírito Santo. Ou você acha que você é de aço? Você é natural. Você é fraco. Você é homem. Você é natural. Você tem carne e osso. Você não é feito de aço. Você não é uma máquina programada para dizer: não vou olhar, não vou sentir prazer, não vou sentir desejo. Vai sim, se você não buscar o Senhor, não andar no Espírito Santo, você vai cair. Porque o ser humano, como eu disse, não é de aço. Ele tem impulsos naturais que o incitam a pecar. Infelizmente, muitos irmãos em Cristo hoje são fracos e caem constantemente na imoralidade sexual porque não andam no Espírito Santo, não se envolvem com Deus, não se relacionam com Cristo
e não lembram das palavras de Jesus em Mateus 26, 41, que ele disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, que é o homem interior, na verdade está pronto, mas a carne, que é a natureza humana, o que Jesus disse? É fraca. Essa tua natureza humana sempre será fraca. Como é que você vence a fraqueza da tua natureza humana? Andando com quem? Com o Espírito Santo. Agora veja o verso 17, meus queridos irmãos. No verso 17, Paulo fala de uma oposição que todo servo e todo salvo vê ocorrendo dentro dele. Uma oposição. Ele diz assim: porque a carne milita contra o espírito, e o espírito milita contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. O que Paulo está dizendo aqui é que a natureza humana sempre tem o desejo e um impulso pelas coisas contrárias ao Espírito Santo. E que o Espírito Santo, que é todo puro e que é todo santo, ele nos separa do mundo e ele é contra todos os impulsos da nossa carne, todos os impulsos da natureza humana, todo ato vil que a gente pode, ou ato atroz, ou ato maligno que a gente pode desenvolver. Irmãos, o cristão piedoso, ele, pelo poder do Espírito Santo, e somente pelo poder do Espírito Santo, que lhe regenerou o coração, e que o tornou verdadeiro crente, é que ele pode obter uma vida de santificação, uma vida de crescimento espiritual, uma vida habituada à vontade de Deus, somente pelo Espírito Santo. Contrário disso, a natureza corrupta sempre lhe inclinará a toda sorte de vileza. É essa oposição que a gente tem dentro de nós. Há uma guerra travando a sua vontade de se inclinar à vontade de Deus ou à vontade da sua própria carne. Logo vivemos esta tensão. O Espírito Santo que habita em nós se opõe a toda inclinação à nossa natureza. A nossa natureza, mais uma vez, se opõe às coisas e aos impulsos de Deus. Lembra o que Paulo disse em Romanos capítulo 7, versículo 15 ao versículo 25? Vá comigo, por favor. Paulo mostrando essa tensão. Há uma briga aqui entre os teólogos, se Paulo está falando isso quando ele era crente já, ou antes de ser crente, ou se ele está assumindo aqui um diálogo imaginário. Enfim, seja o que for, é o texto santo e nos fala muito esta noite. Romanos 7, 15 a 25 diz assim: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, a minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem, está em mim, não porém o efetuá-lo. Guerra, né, irmãos? Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei e de qual mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer em Deus. O homem espiritual tem prazer em Deus, mas tem a carne que tem prazer no pecado. Mas me vejo no verso 23, os meus membros, outra lei que me guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está em meus membros, desaventurado homem que sou, quem me livrará desta morte? Graças a Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo,
Com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. É a graça de Cristo que nos sustenta, irmãos. Se você não buscar a graça e pelo Espírito de Deus, os impulsos naturais vão levar teu coração. No verso 18, lá em Gálatas, Paulo mostra o contraponto entre andar no Espírito e os que permanecem no legalismo. Aqui é meio que Paulo abandonando um pouquinho esse tema desenvolvido e trazendo de novo aquele tema maior da carta, sabe? Que ele está lutando aqui contra as questões dos líderes religiosos, os legalistas. Aí ele dá a pincelada de novo, para não perder de vista isso. Aí ele diz assim: mas se sois guiados pelo Espírito Santo, não estáis debaixo da lei. A ideia aqui é a seguinte: Paulo está falando aos seus irmãos que uma vez que eles se dispuseram a andar em santidade, procurando a viver uma vida justa, piedosa, que agrada a Deus, concedida pelo Espírito Santo, é incomparável viver uma vida em regimento do legalismo. Em outras palavras, andar no Espírito Santo também nos livra de uma vida legalista. Tá bom? Eu estou dizendo para vocês aqui que a nossa igreja, ela precisa se libertar de legalismo. Nós não podemos ser crentes legalistas. Eu tenho falado isso aqui há muito tempo com vocês. Porque os legalistas estavam dizendo o que para os Gálatas? A conversa sempre era a mesma. Você precisa fazer uma dieta religiosa. Você não pode comer carne de porco, você não pode comer camarão, você não pode tomar café. Você tem que se circuncidar. Você precisa guardar as festas do calendário judaico e isso vai corroborar para a tua salvação. E Paulo estava dizendo que nada disso corroboraria para a salvação. A salvação é somente por meio de Cristo Jesus, pela fé em Jesus. E andar no Espírito Santo também é se libertar dessas ideias perniciosas. É se libertar de todo o legalismo. Agora veja o verso 19, meus irmãos, e o verso 21. No verso 19 ao verso 21, Paulo agora vai tomar uma atitude mais contundente. Ele vai apresentar uma lista que é absolutamente inerente aos que não andam, aos que não são guiados pelo Espírito Santo. E o próprio apóstolo Paulo, ele vai nomear essa lista, e ele vai chamar o nome dessa lista de obras da carne, obras da humanidade. Coisas que os homens que não são guiados por Deus fazem. E a palavra obras, e a gente vai ver aqui no grego, a palavra erga, significa aplicar-se em um trabalho de constante ocupação. É ocupar a sua mente, é ocupar seu coração o tempo inteiro. Então quem vive praticando as obras da carne, vive ocupado ou pensando o tempo inteiro nas coisas que não procedem de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Põe os olhos no texto, por favor. Verso 19. Vamos ver como Paulo fala isso verso a verso. Verso 19, 20 e 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia. Esses aqui, meus irmãos, são os pecados que eu chamei de pecados de imoralidade, dentro dessa lista que Paulo faz. O autor sagrado está registrando, ou referindo-se aqui, em imoralidade sexual. Todo tipo de devassidão, promiscuidade, pornografia, sexo antes do casamento, adultérios, relações homoafetivas, masturbações, homem e mulher, nudes, fotos que se colocam aí pela internet ou que se trafega pelos aplicativos, impulsos eróticos estranhos como fantasias eróticas, homem que quer se vestir de Batman, mulher que quer se vestir de mulher gato. É engraçado, mas é uma desgraça.
pedofilia, zoofilia. Se você não sabe o que é zoofilia, é o mesmo que bestialismo, é sexo com animais. Troca de casais. Casais que têm relações com 2, 3 pessoas, que trocam os casais. Consumo de vídeos, ou filmes, revistas da indústria pornográfica. Não se engane, se você está ocupando na obra da carne, ocupando sua mente, praticando estas coisas, você já está em um ciclo vicioso. A pornografia é uma indústria bilionária. Movimenta 1/5 das buscas realizadas nos smartphones. Você sabia disso? No mundo inteiro, 1/5 das buscas realizadas no smartphone, neste computadorzinho aí de bordo que você tem, celular. 1/5 são pesquisas pornográficas no mundo inteiro. Muito crente pesquisa pornografia no celular. E Deus está olhando para você. Não pense que você é escondido, Deus não está te vendo. Visitar sites de conteúdo explícito está a um clique da palma das nossas mãos. Não há restrições para menores. Não há controles nestes sites para quem vai entrar, quem vai se esbaldar naquelas cenas macabras. Então cuide, meus irmãos, para que você e eu não entremos nessa cilada do diabo. Cuide também para que os seus filhos não caiam nesta cilada, porque muitos filhos usam celulares o tempo inteiro. E você sabe o que o seu filho está acessando na internet? O que ele fez isso hoje? As estatísticas apontam, meus queridos, que crianças são inseridas ou iniciadas na pornografia com, no mínimo, 7 anos. E quando eles chegam com 11 anos de idade, já estão viciados. Já estão viciados. Aprendem a pornografia nas escolas, nas brincadeiras do YouTube. E muitos já começam a ter contatos íntimos, fora de hora. Cuidado com a mente e a alma dos seus filhos. Estas coisas estão destruindo as gerações que vêm. Irmão, andemos no Espírito Santo e ensinemos os nossos filhos a andar no Espírito Santo através da nossa própria vida. Porque quando você pesquisa alguma coisa pornográfica, não pense que seu filho não vai saber. Esse menino aí já sabe mais coisas do que você imagina. Ele sabe ver seu histórico. Ele sabe procurar tudo. E vai saber o dia que você fez. Se você abrir alguma coisa aí na internet, no seu smartphone ou na sua Smart TV, no meio da madrugada, a tua mulher, quando ela for atualizar a internet, ela pode receber um direcionamento do própria internet para aquilo. Ela vai saber que alguém está visitando esse tipo de site. Ela vai dizer logo que, ela vai entender logo quem é que foi. Cuidado, irmãos, com o pecado da imoralidade sexual. Paulo está dizendo para os nossos irmãos, porque eles eram praticantes disso no passado. E quando se converteram, eles já tinham essa cultura pregressa. Irmãos, pecado de imoralidade sexual marca muito a vida das pessoas. E para apagar estas experiências não é fácil. Não seja devolvido a elas. Seja santo, santifique a sua vida, purifique a sua vida. No inferno hoje, tem muitos viciados pornográficos. Muitos crentes que andavam na igreja, crentes, que hoje estão no inferno, por causa do pecado da imoralidade sexual. Agora veja o verso 20. Que é o pecado do âmbito da religião. Ele diz no verso 20, idolatria, feitiçaria. Aqui mostra, meus irmãos, que a natureza humana, ela é sempre inclinada a adorar alguma coisa.
Os homens são levados religiosamente pela sua própria natureza a praticar práticas cultuais estranhas. A nossa natureza gosta de se inclinar e de se ocupar nessas realidades. E os Gálatas tinham também isso. Eles se envolviam em bruxarias, eles se envolviam em tipos de cultos celebrados a falsos deuses. Isso era algo normal. Paulo está dizendo, tomem cuidado com isso. Vocês só não serão devolvidos a essas coisas se vocês andarem no Espírito Santo. Tudo isso pode ocupar o nosso coração. A prostituição, a cultura religiosa. Tem gente, crente, mas quando chega o São João, quer dançar uma quadrilha. Quando chega o carnaval, fica ali, ó. Gosta do paganismo. Quer se vestir, pintar a cara. Porque não anda com o Espírito Santo. O Espírito Santo constrange. Não permite que a gente ande assim. Se você andar dessa maneira, você vai extinguir o Espírito Santo na sua vida. O texto prossegue falando um outro grupo de pecados carnais praticados. Agora são os pecados interpessoais. Ele diz inimizades e porfias. Ter inimigos é a contramão do cristianismo. Jesus diz que a gente deve amar os nossos. A gente não deve fazer inimigos. E nem inimigos na fé. Inimigos na fé. Porfias. O que é porfia? A gente nem usa essa palavra mais, porfia, né? Porfia é o confronto verbal. Você não usa o termo, mas às vezes pratica isso. É o confronto verbal, intenso. Você fica atacando as pessoas com palavras, ferindo as pessoas com palavras, ou fazendo aquela guerra fria. Isso é pernicioso, é podre. Matando a pessoa com palavra. Isso é porfia. É obra da carne. Não é fruto do Espírito Santo. Não é de quem anda no Espírito Santo. Você não foi salvo para praticar a porfia. Para debochar das pessoas com as palavras. Para massacrar as pessoas com as palavras, só porque ela não fez o que você queria ou como você queria. Outra coisa que está na lista, ciúmes. É aquele sentimento de insegurança, de sentir-se ameaçado com medo de perder algo ou alguém, ou porque alguém está no lugar onde você não está. E aí você fica enciumado. Ou tem medo de perder a posição que você está. Este ciúme aqui pernicioso, que não tem nada a ver com aquele ciúme do Espírito Santo que Paulo fala em Romanos 8, tem nada a ver com isso. Este ciúme carnal aqui é perverso, significa que você é frágil nos seus sentimentos, que você não se assegura, que você não entende que os ciclos passam, que você não entende que às vezes você precisa dar o lugar, que você não entende que às vezes você precisa entender que outro chegou para fazer aquilo que você já fez. Que você não deve levar a sua vida com ciúme ou enciumando das pessoas. Uma vida insegura, insatisfeita. Outra coisa é a ira. Irai-vos e não pequeis. Essa ira aqui é a ira que leva para o pecado. E você toma uma proporção de cólera. E você não vê ali presença alguma do Espírito Santo. Um dia eu estava ensinando para vocês aqui no culto de quarta-feira que Jesus se irou diante daqueles zombadores que estavam vendendo e negociando na casa de Deus. Ele expulsou a todos com uma corda. Numa primeira vez, numa outra vez ele expulsou, derrubou as mesas, mas ali dizia, o zelo do Senhor me consumirá. O Espírito Santo estava agindo em Jesus ali.
Quando não andamos no Espírito Santo, a ira é uma cólera, e tudo que você faz e fala e age não procede de Deus, procede da natureza humana caída. Outra coisa que ele fala, discórdia, disseção, que são as divisões. Você anda dividido em grupos, facções, que são partidarismos. Ou seja, eu gosto de fulano e odeio Beltrano. Eu tenho predileção por Maria, não quero andar com João. Preferências. No meio do povo de Deus não pode existir isso. Deus ama a todos os seus filhos da mesma maneira. Deus dispensa a graça a todos os filhos da mesma maneira. Propósito na vida dos filhos é outra coisa. A forma como Deus vai usar você e vai trabalhar em você é outra coisa. Mas o mesmo amor que salvou a mim, salvou a você. Salvou a ti. No verso 21 ele fala inveja. Inveja é querer de qualquer tipo de maneira, aquilo que não lhe pertence. Pode ser um cargo na igreja, pode ser o carro de um irmão, pode ser o marido, a esposa, pode ser o emprego. Nós não fomos chamados, e o Espírito Santo agindo em nossa vida, a gente não vai desenvolver invejas, meus irmãos. Inveja é obra da carne. Você não pode ser um homem invejoso. Você tem que se alegrar com as conquistas do seu irmão. É tão triste quando alguém vem conversar com outro alguém e vai contar uma bênção, vai contar que Deus fez, e aquela pessoa, a cara amarela de decepção porque não foi com ela. Que podridão. Evidentemente, quem vai contar a bênção não pode contar para se engrandecer. Ele deve contar para edificar. E quando você ouvir, não inveje. Celebre, se alegre, como se fosse você mesmo. E ele diz, bebedices, glutonaria. Bebedice tudo bem, eu acho que aqui não tem nenhum cachaceiro, né? Mas pode ter alguns glutões aqui. Que às vezes você fica com aquela conversa que eu acho uma conversa feia demais para o crente. Crente não bebe, mas come. Por favor, pare com isso. Glutonaria é pecado. Você não precisa ir a uma festa e comer a panela de feijão toda. Você não precisa sair de lá sem conseguir fechar os botões da sua camisa. Você precisa ter modéstia em tudo. E glutonaria é pecado, é obra da carne, não é ação do Espírito Santo. Irmãos, esta é a lista da obra da carne que Paulo está dizendo em um ambiente de igreja. Pasmem, ele está falando para crentes, ele não está falando para ímpios, perdidos. Vocês estão me ouvindo? Paulo não está falando aqui para ímpio, ele está falando para a igreja. Por isso que esse texto santo fala muito a nós aqui hoje. Se você praticar qualquer uma dessas coisas, você vai extinguir o Espírito Santo de Deus. Você vai afogar o Espírito Santo de Deus na depravação. Porque obras da carne, meu irmão e minha irmã, são das responsabilidades humanas. Obras da carne não é para ser atribuída ao diabo e a Satanás, como muitos dizem. Ah, isso aqui foi o diabo. Foi você. Eu caí porque foi o diabo. Não, foi porque você estava fraco. Ah, eu fiz aquilo outro porque o diabo me tentou. Ele potencializa tudo que você abriu. Tudo que você foi condescendente. Então tomem cuidado. O conselho aqui é arrependa-se.
se você pratica alguma dessas coisas ou se você está enveredado por muitas dessas coisas. Veja que a responsabilidade é completamente sua. Quando você estiver diante de Deus, quem vai dar conta desses pecados não é o diabo, não, é você mesmo. Para que você pare de ficar dizendo e culpando o capeta. A obra é da carne, é do homem. Você é responsável. É você que vai prestar conta. O diabo já está condenado. Você ainda tem chance. Você ainda tem oportunidade. Verso 21, irmãos. Para a gente concluir. O autor sagrado, ele relembra aos Gálatas o que ele já havia ensinado antes. Por isso que o evangelho tem que ser ensinado 1000 vezes. Se eu precisar pregar essa mensagem de novo para os irmãos, eu vou ter que pregar. Porque a mensagem tem que ser voltada sempre, para que o povo seja lavado. Olha o que o texto diz. E coisas semelhantes a essa, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino dos céus os que tais coisas praticam. A chave aqui, meus irmãos, é o finalzinho do texto, do verso. A palavra aí, praticam. Esta palavra aqui significa aquele que está exercitando e executando com habitualidade. Os que estão praticando as obras na carne, elencadas, ou outras, porque a lista não é exaustiva, Paulo não quis ser exaustivo na lista, não era esse o propósito dele, mas é só para mostrar aos irmãos essa briga que a gente tem, e esse temor que a gente deve ter no Senhor. Ele está dizendo que as pessoas que se habituaram a viver fazendo isso, mesmo na ambiência da igreja, eles não alcançarão a salvação. Não irão para os céus. E ponto. Os que praticam habitualmente as obras da carne não reinarão com Jesus Cristo, nem no seu reino milenar, nem no novo céu e nem na nova terra. O céu não é para crentes carnais. O céu não é para crentes que praticam a obra da carne. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 ao versículo 10. Diz assim, porque essa não foi a primeira vez que Paulo falou a respeito disso. Paulo já tinha ensinado isso aos Gálatas, mas em muitos momentos, em outras cartas, ele fala sobre isso. Eu separei aqui o texto de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 ao versículo 11. E diz assim, vocês não sabiam que os injustos não herdarão o reino dos céus, o reino de Deus? Não se engane, aquele que se envolve com imoralidade sexual, adora ídolos, comete adultério, se entrega à prática de homossexualismo, são ladrões, avarentos, bêbados, insultam as pessoas ou exploram os outros, não herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas foram purificados e santificados, declarados justos diante de Deus, no nome de Jesus Cristo e pelo Espírito Santo de Deus. Se andamos no Espírito Santo, nós temos um céu garantido. Este também não foi a primeira vez que Paulo falou isso. Paulo falou em outros textos. E existe um outro texto que não foi Paulo que falou, e aqui, depois da leitura desse texto, eu quero orar com vocês. Que é em Apocalipse, capítulo 22, versículo 11 ao versículo 17. Continue o injusto fazendo a injustiça. Continue o ímpio continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue a praticar a justiça. O santo continue a santificar-se.
E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Tem as obras que louvam a Deus também. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, que vivem em santidade, para que lhes assista ao direito da árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Fora ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todos aqueles que praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi e a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Amém? Amém e amém. Vamos orar. Senhor, nos ensine a andar no Espírito Santo. Nós precisamos disso para uma vida, um viver glorioso. Por favor, Senhor, nos faça voltar a este texto sempre que for necessário. Porque aqui, Senhor, nós podemos extrair tudo que a gente precisa para um viver digno. Longe da impureza sexual, longe de qualquer tipo de idolatria, até mesmo do próprio eu. Tudo que a gente coloca, Senhor, como primeiro em nossas vidas, se tornou um ídolo. Nos livre da idolatria. Ou, Senhor, dos pecados de relacionamento com as pessoas. Mas a gente só vai vencer estas coisas se andarmos no Espírito Santo. Nós já fomos selados, Senhor, porque uma vez salvos em Jesus Cristo, o Senhor mesmo veio e nos batizou no Espírito Santo. E hoje nós possuímos o Espírito Santo morando em nós. Eu te peço, Senhor, nos faz aquecer novamente a chama do Espírito Santo no nosso peito. Andar com o Espírito Santo seja o nosso lema diário. Ó Senhor, e assim possamos vencer a nossa própria natureza caída, maculada, que aguarda o dia da glorificação, quando não mais lutaremos contra estas coisas, porque elas serão vencidas para sempre. Abençoe os meus irmãos e dê a eles, Senhor, esta santa disposição no nome de Cristo. Amém.